E agora? O que a gente faz? É uma antiga estação de trem, galera. Olha isso. Quer comprar sabão? Hã? Comprar o quê? Sabão? Não, eu não uso sabão não, eu uso sabonete. Fala galera, bom dia! Bruno Tavares aqui de novo no interiorzaço de São Paulo com a nossa Honda ADV aqui, pau para toda a obra, conhecendo as cidades mais improváveis, né? Que dificilmente vocês vão encontrar aqui no YouTube. Hoje a gente está indo para uma cidade chamada Fernando Prestes, próximo de São José do Rio Preto, que é onde eu moro, né? E, poxa, antecipando aqui, quem ainda não se inscreveu no canal, galera, tá aqui pela primeira vez e gosta de viagens de moto, viagens de carro, viagens de modo geral, mas por hora eu tô concentrado mais em moto, já se inscreva aqui no canal, né? As minhas viagens são totalmente sem roteiro, no máximo de espontaneidade possível. E quem já me conhece aqui, quem já me acompanha há bastante tempo, curte, comenta, isso motiva bastante o criador de conteúdo a trazer, né, cada vez mais e melhores conteúdos para vocês, né? Então, a gente está numa vicinal, né, uma estrada, poxa, super bonita aqui, super tranquila, com pouco fluxo. Deve passar um carro aqui a cada 3 minutos, mais ou menos. Para lá é uma cidade chamada Santa Adélia. Tem uma usina enorme ali naquela cidade que se chama Usina Santa Adélia. Mais para frente tem uma outra usina chamada Colombo, né? Não sei se vocês já viram açúcar Colombo, então é uma usina de cana-de-açúcar, né? Aqui a gente tem uma plantação de cana-de-açúcar, é o que mais tem aqui no interiorzaço de São Paulo. E Fernando Prestes é uma cidade pequenininha que fica um pouco mais para frente ali, mais ou menos uns 10, 15 quilômetros, né? Cara, eu parei aqui porque essa vicinal tem uma vista espetacular, né? Passando por esses picos e vales aqui. O céu tá interessante, né? Então tá com um pouquinho de sol, mas tá nublado. Será que chove? Será que não chove? Então dá um contraste aqui interessante. E choveu bastante nos últimos 2 dias aqui na região, cara. Então não sei se é um viés psicológico, mas quando chove, me parece que as árvores, que a natureza fica cada vez mais verdinha, né? Então dá um contraste legal aqui para vocês, né? Eu não uso nenhum tipo de tratamento de imagem nos vídeos, pessoal. A única coisa que eu uso mesmo é o vídeo da GoPro e eu estou usando aqui um filtro ND, né? Um filtro ND é só para reduzir, né, a exposição à luz e o ISO, né, da câmera, que é a velocidade de captura dela, fica menor, deixando o vídeo mais fluido, mas isso não altera a cor, tá? Então a gente não está usando aqui nenhum tipo de tratamento de cor. Estou usando a cor realista aqui na GoPro, né? A GoPro tem 3 níveis de cor, tem uma cor mais soft, tem a realista e tem uma mais intensa, tá? Então estou usando aqui as configurações originais, tanto da GoPro e tanto do celular também. Beleza? Então galera, vamos embora que ainda tem chão. Bora! Opa! Tratorzão! Será que dá pra tirar uma foto? Legal, cara. Gosto muito desses tratores. E parece que a grande maioria desses tratores
são bem cuidados, né, ali na parte estética, né? Gosto bastante. Galera, é incrível o quanto que a Honda ADV, para quem não conhece de moto, passa ali uma sensação de ser uma moto que tem mais potência, mais cavalaria, né? Mais cilindrada, na verdade. Eu parei no pedágio ali pra fazer o pagamento, e a moça do pedágio tava falando: nossa, que moto legal, que moto bonita, tal. Daí ela começou a elogiar a moto, falando que, poxa, que moto que é essa, que marca que é, ou seja, né, ela não entende muito de moto, né, apenas aprecia ali e tal. E quando eu falei que era uma Honda 150 com o mesmo motor da PCX, ela ficou de cara. Ela falou: nossa, eu não acredito. Eu falei: é verdade. E ela falou: nossa, que bacana, mas deve ser cara, né? Eu falei: um pouquinho, mas não tá muito longe ali dos preços atuais de moto. Esse daqui é um ano 2022, deve estar na casa dos seus 22, 23 mil ali usada. E uma nova na concessionária vocês encontram por 26, 27, depende do concessionário, né? Então, galera, moto muito legal. Gosto muito dessa sensação de, não exclusividade, né? Mas a gente se sente especial dentro da medida do possível para essa moto. Então, todo final de semana, sem exceção, galera, eu converso com alguém a respeito das motos, cara. Seja da ADV, seja da Harley. Não que eu tenha ego, não que eu precise disso, mas receber um elogio é gostoso, né, galera, pro ser humano, ainda mais quando a gente percebe que o elogio é sincero, sem intenções, né? Porque quando você é parado por uma pessoa desconhecida e recebe um elogio, né, mesmo que não seja sobre a sua pessoa, seja sobre o equipamento que você está usando, né, sobre a moto ali que você está utilizando, é um elogio sincero. E querendo ou não, é um elogio para você, porque na minha opinião a moto reflete também ali a energia do dono, né, o estilo de vida do dono. Então, por mais que seja para moto, né, acaba fazendo muito bem também. Eu acho que quem tem uma moto diferente aí já passou por isso. Eu acredito que vocês devam concordar comigo, né, ou qualquer outro tipo de elogio na vida, né, galera? Quando ele é sincero, a gente sabe e a gente se sente bem, né, com isso. É bom pra autoestima, é bom pra nossa motivação, né? Então, bem legal, começando aqui o sabadão de um modo super animador. Vambora que ainda tem chão. Galera, a gente já tá quase chegando aqui em Fernando Prestes, mas eu vi no mapa que tem um tal de um mirante aqui na região. Confesso que eu tô morrendo de medo de ir pra lá, porque choveu muito aqui esses últimos dias. E dá uma olhada como que tá aqui. Então, eu vou indo na moralzinha. E qualquer coisa eu volto. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. E a moto tava limpinha, limpinha, limpinha. Aqui a gente tem um ribeirão. Bem frio aqui quando tem essa matinha fechada. A temperatura deve cair, sei lá, cara, uns 3, 4 graus, mais ou menos. Que é nítido, você sente assim nas pernas, nas mãos. Bom, de acordo com
com um mapa aqui, a gente tá a 2 minutos do local, então tá tranquilo. Bom, galera, não sei onde tem mirante aqui, porque tudo muito plano, né? Tô curioso, vamos ver. Se eu tivesse de Harley aqui, eu provavelmente não tinha vindo. Quem quiser ver eu atolando uma Harley de quase 300 quilos na lama, no meio do nada, clica aqui nesse vídeo que eu vou deixar nos cards aqui pra vocês, galera. Aquele dia foi brabo. Eu achei que eu nem ia chegar em casa com a moto. Galera, tá liso. Tem que ficar controlando a moto assim, andando em baixa velocidade. Seguindo aqui o trilho. Aqui tá bem acidentado. E segundo o mapa aqui, a gente já chegou. E agora? O que a gente faz? Será que a gente vai por aqui ou por ali? Vamos andando. Ah, galera, não vou não. Vou voltar aqui. Olha como tá liso. Estão vendo? Eu tô quase atolado aqui, então não vou facilitar. Só se aquele lado ali tiver bom. Vamos ver. Deixa eu descer. Cara, impressionante. Olha como tá fofo, tá vendo? Olha isso. Vamos ver como que tá aqui. Ah, galera, tá bem fofo. Eu não vou não, viu? Vou voltar. Olha isso. Olha o pneu da frente como tá. Que pena. Vou ter que voltar aqui num dia que não tiver tão úmido, né? Deixa eu dar mais uma resinha aqui na moto. Galera, eu nem coloquei ainda o pé na moto, que eu vou primeiro limpar o barro aqui na grama. Vamos limpar. Olha isso. Cara, eu não fiz praticamente nada, hein? Olha como tá minha bota já. Olha aqui. Bom, galera, já saí ali daquele atoleiro, mas eu vi uma placa aqui que pode ter alguma coisa interessante. Querem ver? Aqui, ó. Uma placa indicando ferrovia. Por uma estrada aqui bem precária.
que já foi um asfalto no passado, né? Dá pra ver pela pintura aqui das faixas. Então, vamos lá. Nossa! É uma antiga estação de trem, galera. Olha isso! Caraca, que top! Nossa, que legal! Ah, vamos lá dar uma olhada. Caraca, velho. Olha isso. Cara, imagina isso daqui há 60, 70 anos atrás. Olha. Caraca, que legal, galera. Tomado pela natureza. Essa linha aqui funciona. Cara, que interessante, hein? Estação de Fernando Prestes. Cara, tem que tomar cuidado com o bicho aqui. Aqui era um banheiro. Olha isso. Vou nem me arriscar a entrar. Que provavelmente um saguão de espera. Eita! Tamanho da vespa que tem ali. Meu Deus do céu. Nossa, vou até fechar aqui a blusa. Cara, que legal. Aqui, talvez para encomendas, que provavelmente tinha uma parede, um balcão, e ali onde que guardava as encomendas para as pessoas virem buscar. Olhar para cima para ver se não tem aranha. Nossa, a vespa. Vespa ou marimbondo. Não vou nem entrar ali. Rapaz. Cara, que legal. Cara, o tempo, ele é implacável, né, galera? Bom, já deu, né, galera? Bora continuar. Que Fernando Prestes está logo ali. Galera, olha o tanto de urubu. E olha que cavalo lindo aquele ali da frente. Vamos tirar uma foto. Rapaz, escutaram? Olha. O bichinho tá relinchando, hein?
Urubu é feio, né, galera? Olha que boi bonito aquele ali. Vambora. Aê, turma! Chegamos em Fernando Prestes. É, galera. E aqui, para nos recepcionar, a gente tem uma agroindústria chamada Camais. Camais é uma agroindústria que trabalha com a produção de sucos. Dá uma olhada. São bons os sucos dessa empresa. Ali são os reservatórios. Olha. Para a região de São Paulo e para outros lugares que eu já fui, né, fora de São Paulo, eu nunca vi essa marca, mas aqui na região de São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos, Presidente Prudente, para esses lados essa empresa é bem forte. Tem praticamente todo o mercado, toda a adega, né, que aqui chama Serve Festas. Que isso? Será que é degustação? Opa! Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem? É degustação da fábrica? Oi? É degustação da fábrica? Faz a venda do suco direto da fábrica. Ah, é venda? Galera, Fernando Prestes é uma cidadezinha que tem 5.500 habitantes do censo de 2010, então tá super desatualizado e censos não são assim tão confiáveis, né? Mas hoje deve ter o que? Uns 7.000 habitantes, eu chutaria? 6.000, 7.000? É uma cidade que tem aqui mais de 50 anos e ela cresceu também por conta da rodovia, né? Que passa exatamente aqui na cidade. Estrada de Ferro Araraquara, que obviamente é uma excelente via de escoamento ali dos produtos agrícolas, né? Que aqui na região é bastante forte a laranja, o limão e a cana-de-açúcar. Esses são os principais aqui da região. E antigamente, um pedação de terra aqui do interior de São Paulo pertencia à coroa portuguesa, né, que conforme o tempo foi passando, essa terra foi segmentada para algumas pessoas importantes. Uma dessas pessoas era o irmão do Santos Dumont, olha que interessante. E Fernando Prestes veio de uma fazenda, né, de uma dessas segmentações, e o nome ele veio como homenagem a um coronel da época ali chamado Fernando Prestes. Basicamente isso, tem um pouco mais de história, mas eu só dei uma lida rápida ali no Wikipedia e eu não lembro do resto. Aqui a gente tem um córrego, tá bem seco por sinal, apesar das chuvas aqui da região, que me parece ser a avenidinha principal da cidade. Cinema e Teatro Luiz Angélico. Ali tem um painel falando Fernando Prestes, cidade que o amor criou. Aqui a gente tem um coreto, bem de época também. E sabe o que é engraçado, galera? Engraçado que essa igreja tem um portão. Olha que interessante, eu nunca vi uma igreja de uma praça que tem um portão ali dividindo. Aqui a gente tem um estádio municipal
bem mal cuidado. Ali tem a entrada, né, de visitante, juiz, local, não sei o que isso quer dizer. Aqui tem o estacionamento. Agora, se esse estádio está em funcionamento, eu não sei. Deve estar. Vamos ver, vamos ver. Ah. Vamos dar uma olhadinha. Graminha. Parece bem aparadinha. Uma mini arquibancada. Grama muito bem aparada, hein? Muito bem cuidado o estádio. Não vou ficar vacilando aqui não. Tem um carro que tá com uma janela aberta. Tem uns rapazes ali. Vamos continuar. Quer comprar sabão? Hã? Comprar sabão? Comprar o quê? Sabão? É. Não, eu não uso sabão não, eu uso sabonete. É a mesma coisa, velho. Ah não, não lavo louça não. Uma gorjeta. Hã? Gorjeta. Que gorjeta? Gorjetinha, filho. Mas eu não comprei nada de vocês. Esse sabão aí quem que faz? A minha avó. A avó dele. Ah, sua avó que faz? Ó, vou fazer um negócio aqui pra vocês, hein? Vocês têm durex em casa? Aquelas fitas de colar coisa? Não. Alguém tem? Não? Mas vocês devem conhecer algum barzinho, alguma coisa que tem, né? Eu vou dar um dinheiro aqui que eu rasguei pra vocês, daí vocês consertam e trocam, beleza? Beleza. Pode ser? Vintão. Ô, pode ser? Daí vocês dividem. Ó. Tá vendo? Ó, aí é só você colocar o durex aqui e comprar alguma coisa, tá ligado? Filmando aí ou não? Tô filmando. Você é gravador? Sou gravador. Vai mandar um vídeo aí pra galera. YouTube. Eu vou mandar vocês lá na internet, pode? E aí, rapaziada? E aí, beleza? Pode um ser lá, hein? Ô, pode seguir. Segue lá, qual a sua viagem? Ó, vende o seu sabão. Vamos lá, vende seu sabão. Aqui, ó, galera, ó. Sabão em barra aqui, mano. Muito bom. Pra lavar roupa. Louça. Muito rapidão. E espuma, hein? Espuma bastante, não espuma. Quanto que é esse sabão aí? R$3. 3 contos? Tinha de dois, já acabou. Mas já acabou. Segue aí, hein? Boa. Qual é a sua viagem? Segue aí. É isso, falou! Ai, rapaziada. Meu, criançada é demais, cara. Eu adoro criança. As crianças têm uma pureza, né? Tem uma alegria ali que contagia, cara. Aí eles estavam vendendo sabão caseiro, sabe? Que faz com gordura, faz com óleo velho e soda. Eles estavam vendendo R$3 cada pedrinha de sabão, baratinho. Aí eu motivei eles ali pra, pô, vai vender e tal. Dei uma caixinha pra eles comprarem um sorvete. E é isso. Fernando Prestes. Galera, olha o tamanho daquela igreja no meio do nada. Literalmente no meio do nada. Olha aqui, pelo GPS dá pra ver que tem umas 10 ruas apenas e uma catedral desproporcionalmente grande pro tamanho desse vilarejo, né? Então vamos dar uma olhada? Vamos lá. Chegamos aqui no vilarejo, galera. Olha como é pequeno. E olha que interessante a arquitetura dessa igreja. Santuário V. Montesina. Olha que interessante.
Cara, é enorme. Será que essa igreja ela foi construída recentemente? E fizeram ela assim nessa pegada rústica para chamar atenção, para turismo? Ou será que realmente é uma igreja histórica? Eu não estou conseguindo determinar porque... Olha os tijolinhos, não parece que os tijolinhos são bem novos? Olha isso. Olha que legal aquela máquina. Provavelmente jogando algum tipo de agrotóxico, né? Galera, isso daqui deve ser algum painel de um relógio, né? Olha os algarismos romanos aqui. Que interessante. Ali fica a guarda municipal. Aqui uma lojinha de artigos religiosos que está fechada. Eu já comentei aqui também em outros vídeos, galera, que eu não sou católico, mas eu sou um curioso da cultura, das tradições, né? Então eu não fico me apegando tanto à religião, mas eu me apego mais aos fatos históricos, né? Aqui é a igreja, que eu não vou entrar. Tem pessoas lá dentro, não sei se as pessoas estão orando, rezando, então vou ficar tranquilo. Olha isso. Sabe o que é interessante, galera? Que ao mesmo tempo que tem coisas novas que estão construindo, parece que tem coisas muito antigas. Então, sei lá, tá parecendo meio que um Frankenstein, sabe? Uma igreja que tá sendo sempre montada, modificada. Enfim, não sei explicar pra vocês. Mas eu achei bem interessante. Ah, acabei de tirar a dúvida aqui, galera. Essa igreja foi fundada em 1948. Na verdade, 1848. Olha isso. Olha o segurança. Calma, menina. Relaxa. Galera, olha isso. É, galera, que perrengue, hein, cara. Se não fosse essa viatura aqui pra me salvar, eu já ia ter que chamar um guincho. Rapaz, alô? Eu parei a moto ali para poder filmar a igreja, tirar umas fotos, e eu fiquei conversando com uma tiazinha, né? Ela tava contando aqui a história da cidade, a história das igrejas e tal. Eu fiquei 1 hora ali. E eu deixei a moto ligada, galera. Ela tem um start-stop
Então, quando você para a moto 100%, ela desliga, mas fica com a bateria ligada, né? Aí, quando eu fui voltar pra moto pra ir embora, cadê que a moto funcionava? Ainda bem que tinha aquela viatura, né? Eu perguntei pra eles ali se eles tinham um cabo, né, de transferência de carga, um cabo de chupeta. Não tinham. Aí eu fui no barzinho que tinha ali do lado, peguei um cabo velho que não estava funcionando. Aí um outro rapaz tinha dentro do carro, ele me emprestou, eu fiz uma transferência de carga ali rapidinho com o pessoal da guarda municipal. E deu certo, funcionou, ufa. Mas confesso que eu fiquei no veneno, hein, galera. E eu vou até comprar um cabo de transferência de carga para deixar aqui no baúzinho da moto, né? Eu já comprei um inflador de pneu, né? Se eventualmente o pneu furar, tem aqueles infladores, né? Que ele sela e já infla. Então já quebra um galho ali, pelo menos para voltar para casa. Vou comprar um fiozinho desse também para deixar aqui dentro. E devagarzinho a gente vai aprendendo, né? O que pode acontecer, o que não pode, pra gente ficar sempre prevenido, né? Foi isso. Vambora? É isso, turma. Fernando Prestes. Cidadezinha pequenininha de tudo, não tem nada aqui dentro. Mas, como sempre, o objetivo aqui da viagem é a gente espairecer, conhecer lugares novos, tirar foto, conversar com as pessoas. E hoje foi um dia muito bom, tirando ali esse pequeno perrengue, né, com a bateria que a gente teve aqui da moto, que graças a Deus a gente conseguiu sanar rapidinho, né? As pessoas ali ajudaram, tanto a guarda municipal e tanto também os rapazes que estavam ali no barzinho, né, que emprestaram o cabo de transferência de carga. Galera, dá muito trabalho fazer esses vídeos, criar esse conteúdo, né, gravar, editar, combustível, o seguro da moto, esses perrengues, o tempo também que eu dedico. Então, quem quiser apoiar aqui o criador, só se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho da notificação, que vocês vão ajudar muito eu continuar crescendo aqui no canal e trazer cada vez conteúdos mais interessantes para vocês. Beleza? Então por hoje é só, galera. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até já, tchau, tchau. Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day, and when the sun sets, you asking me to come through, kick it with you.